Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 1. Lucas 1. Zacarias, Isabel e seu milagre. Em Lucas 1, veremos que Lucas escreve o seu evangelho para um novo cristão chamado Teófilo. Seu objetivo era que ele tivesse a certeza das coisas que lhe haviam sido ensinadas. Leia o evangelho de Lucas como se fosse o jovem Teófilo, e pergunte a si mesmo como cada história contada lhe traz argumentos, para que tenhas a certeza que Jesus é o seu Salvador. Lucas chama seu livro de um relato ordenado da vida de Jesus. A ordem é um pouco diferente de Mateus ou Marcos, mas, no geral, ainda é cronológica e ela começa com o justo e velho sacerdote Zacarias, que duvida da boa notícia trazida por Gabriel, de que sua esposa Isabel teria um filho, a quem eles chamariam João, e que ele anunciaria a vinda de um Salvador. Por outro lado, quando Gabriel veio até Maria, ele pediu a ela para acreditar em algo que nunca tinha acontecido antes, um nascimento virginal, e ela simplesmente lhe perguntou: como acontecerá isso, se sou virgem? Após a explicação, Maria respondeu: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ao ler Lucas 1, pergunte-se se você realmente acredita que nada é impossível para Deus. Se, como Zacarias, você é tentado a duvidar das promessas de Deus, se algumas coisas parecem impossíveis de acreditar, então procure por áreas em sua vida em que o poder de Deus já está trabalhando e ore para que Deus lhe dê fé para também acreditar nas suas promessas e na promessa da segunda vinda de Jesus. Contexto histórico. O livro de Lucas dá um testemunho adicional de muitas verdades registradas e também possui um conteúdo exclusivo. Ele aprofunda seu entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e ajuda-nos a apreciar mais plenamente o amor e a compaixão dele por toda a humanidade, conforme manifestado durante seu ministério. Lucas é o autor desse evangelho. Ele era médico e um mensageiro de Jesus Cristo. Lucas foi um dos cooperadores de Paulo e um dos companheiros missionários. Embora não saibamos exatamente quando Lucas escreveu esse livro, provavelmente foi no primeiro século depois de Cristo. Suas fontes eram pessoas que presenciaram desde o princípio o ministério de Jesus e não sabemos também onde foi escrito. Lucas pretendia que seu evangelho fosse lido por um público gentil e ele apresentou Jesus como Salvador tanto dos judeus como de gentios. Ele escreveu esse evangelho especificamente a Teófilo, que em grego significa amigo de Deus ou amado por Deus, e percebemos claramente que Teófilo recebera instrução anterior sobre a vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas esperava fornecer instruções num relato sistemático da missão e do ministério de Jesus. Ele queria que aqueles que lessem seu testemunho conhecessem a certeza do Filho de Deus, sua compaixão, expiação e ressurreição. Acompanhe a seguir o estudo completo de Lucas 1. Lucas 1 versículos 1 ao 4. Em grego elegante, Lucas iniciou seu relato dos fatos da vida e ministério de Jesus com um prefácio formal, o que era comum nas obras históricas de sua época. Seu prólogo. 1. Mostrou que o tema já vinha sendo abordado. 2. Indicou a metodologia utilizada. 3. Identificou o destinatário e 4. Articulou a finalidade da composição deste relato. Versículos 1 ao 40. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tens sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabete. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho,
porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho, e minha esposa avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te, e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias, e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles, e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E, depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou, e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela, e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E, eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias, e foi apressadamente à região montanhosa, para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias, e saudou a Elizabeth. Versículo 1. Os relatos sobre Jesus. Muitos já tentaram compilar um relato. Isso significa que vários outros já haviam escrito sobre a vida e os feitos de Jesus, provavelmente Marcos e Mateus, cujos evangelhos foram escritos antes do Evangelho de Lucas. Declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, fala de como Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento,
Ver nota em Lucas 24 versos 44 e 45. Versículo 2. Testemunhas oculares. Testemunhas oculares, desde o princípio incluía Maria, mãe de Jesus. Lucas escreveu sobre ela, mais do que qualquer outro autor do Antigo Testamento e Novo Testamento. Maria ainda devia estar viva quando Lucas escreveu seu Evangelho. Ministros da Palavra, se refere aos apóstolos de Jesus, mas inclui também Tiago e Judas, seus irmãos. A tradição afirma que ambos escreveram as respectivas cartas do Novo Testamento que trazem os seus nomes. Versículo 3. Lucas escreve a Teófilo. Pareceu-me bem, também a mim, escrevê-las. Não significa que Lucas achou que os outros relatos, verso 1, eram falsos ou ruins. Pelo contrário, o evangelista escreveu seu evangelho para complementar o que já fora escrito. Tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, significa que ele estudou a vida e o ministério de Jesus nos mínimos detalhes, cuidadosamente, e com grande abrangência, tudo, incluindo muitos aspectos relacionados ao nascimento de João Batista e Jesus, desde o começo, que não estão presentes nos demais evangelhos. Ordem, não quer dizer em perfeita ordem cronológica, e sim, de forma organizada, quer em ordem cronológica, a maior parte, quer em ordem tópica. Sobre excelentíssimo Teófilo. Versículo 4. Clareza e certeza. O propósito afirmado por Lucas para escrever este evangelho era dar certeza histórica e clareza teológica a Teófilo das coisas que lhe foram instruídas acerca de Jesus. Versículo 5. Zacarias. Herodes, o Grande, era da Idumeia e foi nomeado rei pelo imperador romano. Este monarca governou de 37 a 34 a.C. Seu domínio abrangia não só a Judéia, como também Samaria, Galiléia e partes da Pérea e da Síria. Nos dias de, indica que os eventos a seguir provavelmente ocorreram entre 7 e 6 a.C. O sacerdócio de Israel era composto por 24 divisões, sendo uma delas a da casa de Abias, 1 Crônicas 24 verso 10. Filhas de Arão, revela que Elizabeth e seu marido Zacarias eram de famílias sacerdotais. Também é a primeira vez que Lucas enfatiza, como sempre, o papel vital das mulheres do início ao fim da vida de Jesus. Versículos 6 e 7. Justos. As palavras, justos, andando sem culpa, indicam constante obediência aos mandamentos e ordenanças de Deus, mas especificamente, indicam viver pela fé. Neste aspecto é que Abraão foi considerado justo diante de Deus, Gênesis 15 verso 6, Gálatas 3 versos 6 e 7. Assim como Abraão e Sara, mesmo sendo piedosos, Zacarias e Elizabeth não tinham filhos e eram avançados em idade, já tinham passado da idade de ter filhos. Os judeus desse período consideravam uma maldição da parte de Deus o fato de uma mulher não ser capaz de gerar filhos, ver nota nos versos 24 e 25. Versículos 8 e 9. O sacerdócio no templo. 2 vezes por ano, a turma sacerdotal de Abias, ver nota no V5, ficava uma semana exercendo o sacerdócio no templo de Jerusalém. Dentre centenas de sacerdotes de sua divisão, a Zacarias coube-lhe por sorte, ver notas em Provérbios 16 verso 33 e Atos 1 versos 24 ao 26, queimar incenso no altar que ficava em frente ao lugar santíssimo, templo. Raro privilégio que um sacerdote só poderia ter uma vez na vida. A verdade é que, por não serem sorteados, muitos nunca tiveram esta oportunidade singular. Versículo 10. A hora do incenso. A hora do incenso era diariamente às 9 horas e às 15 horas. É mais provável que este evento tenha ocorrido à tarde, já que toda a multidão do povo estava presente. Versículos 11 e 12. O anjo do Senhor. Sobre um anjo do Senhor, ver nota no verso 19. Em Lucas, verso 29, 2 verso 9, e outras passagens das Escrituras,
Juízes 6 versos 22 e 23, Daniel 8 versos 16 e 17, é comum ser dominado pelo medo ao ver um anjo. Versículos 13 ao 15. Não temas. Tua oração se refere à súplica de Zacarias e Elizabeth pedindo um filho, tua esposa Elizabeth te dará um filho, ou ao clamor feito pelo sacerdote no altar em favor da redenção de Israel. João significa o Senhor é gracioso. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas trazem um favorável clima de alegria. Por mais que João fosse ser grande à vista do Senhor, o profeta seria apenas o precursor do Messias que viria. Não beberá vinho, nem bebida forte, indica que João, o Batista, estava debaixo de um voto de Nazireu vitalício, Números 6 versos 1 ao 21. Sobre, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, ver nota no verso 41. Sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo, ver Efésios 5 verso 18. Versículos 16 e 17. O chamado de João. Converterá, ao Senhor, seu Deus, fala de conversão, fruto do arrependimento, que João Batista pregava tão energicamente, Lucas 3 verso 3. Irá adiante dele, a fim de tornar pronto um povo preparado para o Senhor, faz lembrar a essência da profecia de Isaías 40 versos 3 ao 5, ver Lucas 3 versos 4 ao 6. Malaquias 4 versos 5 e 6 profetizou que alguém semelhante a Elias viria e converteria os corações dos pais aos filhos. Este novo Elias era João Batista. Versículo 18. A dúvida de Zacarias. Assim como Abraão, Gênesis 15 verso 8, e Sara, Gênesis 18 versos 10 ao 15, Zacarias também teve muita dificuldade em crer que Deus iria cumprir sua promessa naquela idade avançada. Versículo 19. Gabriel, o mensageiro. Gabriel quer dizer, poderoso, homem de Deus. Além de Miguel, Daniel 12 verso 1, Apocalipse 12 verso 7, Gabriel é o único anjo cujo nome é mencionado nas Escrituras. Versículo 20. A mudez de Zacarias. Como castigo por ter duvidado da palavra do anjo, Zacarias ficou mudo, não poderás falar, e talvez surdo também. O dia em que estas coisas se cumprirem, começou quando João nasceu e culminou em sua circuncisão, versos 57 ao 64. Versículos 21 e 22. A demora de Zacarias. O povo que esperava Zacarias sair do templo ficou surpreso porque ele não apareceu no momento esperado. Incapaz de falar por causa de Gabriel, verso 20, Zacarias não pode proferir a tradicional bênção de Arão, Números 6 versos 24 ao 26, sobre eles. O povo provavelmente percebeu que Zacarias tivera uma visão porque viu sua expressão facial e os sinais agitados que ele gesticulava com as mãos. Versículo 23. A volta para casa. Cada sacerdote só ficava de serviço uma semana por vez, e assim Zacarias logo pôde voltar para casa após seu encontro com Gabriel, verso 10 ao 20. Sua residência ficava na região montanhosa da Judéia, não muito longe de Jerusalém. Lucas 1 versículos 26 ao 38. Em Lucas, o anúncio do nascimento de Jesus é contado do ponto de vista de Maria. Mateus o narra do ponto de vista de José, Mateus 1 versos 18 ao 23. Versículo 26. Gabriel novamente é enviado. No 6º mês de gravidez de Elizabeth, Gabriel, o mesmo anjo que aparecera a Zacarias, verso 19, foi enviado por Deus a Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade da Galiléia, região que ficava ao norte da Judéia e Samaria. Versículo 27. Maria, a Virgem. Virgem, no grego, partenos, faz lembrar a profecia da conceição virginal em Isaías 7 verso 14. De acordo com a lei judaica, estar desposada com um homem era tão comprometedor quanto estar casada perante a lei. Mateus 1 versos 18 e 19. Casa de Davi,
mostra que José era da tribo de Judá, da qual viria o Messias, segundo as profecias, Gênesis 49 versos 9 e 10. Versículos 28 ao 30. Bendita sois vós. É compreensível que ela tenha ficado perturbada, no grego, diotoroso, confusa, perplexa, turbou, com a visita e saudação de Gabriel, pensando como poderia ter recebido tal honra. Gabriel tranquilizou Maria com as mesmas palavras que disse a Zacarias: não temas, verso 13. Versículos 31 ao 33. Jesus e seu trono eterno. O milagre que faria Maria ficar grávida e dar à luz um filho, seria bem maior do que o milagre que fez Elizabeth conceber em sua velhice. Versos 13 e 18. Porque, ao contrário de Elizabeth, Maria ainda era virgem. Verso 34. O nome Jesus, no grego, Jesus, equivale ao nome hebraico Yehushug, Josué, que significa o Senhor é salvação. Filho do Altíssimo, significa que Jesus era filho do próprio Deus. Verso 35. Pois foi o Senhor quem gerou vida no ventre de Maria, ele não precisou do auxílio de um pai humano. Ver nota em versos 34 e 35. Humanamente falando, porém, a linhagem de Jesus seria traçada de maneira legítima a partir da família real de Davi. Ver nota em Lucas 3 versos 23 ao 28, porque José, seu pai adotivo, era descendente de Davi. Isso fez de Jesus o herdeiro do trono de Davi, segundo o pacto eterno do Senhor, para sempre. Seu reino não terá fim. Verso 33. Ver 2 Samuel 7 verso 13. Versículos 34 e 35. A dúvida de Maria. A diferença entre a reação de Maria, como será isto, e a de Zacarias, verso 18, é que Maria não perguntou com incredulidade, e sim com perplexidade. Verso 38, ver nota no verso 20. A resposta à sua pergunta, como ficaria grávida sendo virgem, foi que o Espírito Santo cobriria, no grego, episkioso, desceria como uma sombra sobre Maria e a faria conceber. Ver nota nos versos 31 ao 33. Como o agente da concepção seria o Espírito Santo, o menino, 2 Coríntios 5 verso 21, Hebreus 4 verso 15, seria filho de Deus. Versículos 36 e 37. Gabriel fala de Isabel. Embora King James traduziu tua prima Elizabeth, é impossível saber se ela era prima ou tia de Maria. Sobre este é o 6º mês para ela, ver nota nos versos 24 e 25. Se em algum momento Maria fosse tentada a duvidar da promessa que recebeu de Deus, ela poderia se lembrar das palavras de Gabriel, exemplificadas na vida de Abraão e Sara, Gênesis 18 verso 14, porque com Deus nada será impossível. Versículo 38. Faça-se a mim. A resposta de Maria é um modelo clássico de comprometimento humilde. Eis aqui a serva do Senhor, e obediência voluntária, seja comigo segundo a tua palavra. Versículos 39 e 40. Maria e Isabel. Pouco depois que Gabriel foi embora, Maria viajou para Judá a fim de ver como estava sua prima Elizabeth. Maria tinha acabado de saber, pelo anjo, que Elizabeth estava grávida. Ver nota nos versos 36 e 37. Versículos 41 a 80. E aconteceu que, quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois, eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito regozijou-se em Deus meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto, eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome.
e a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos, e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia. Como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela, e regozijaram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, eles vieram circuncidar o menino, e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse, não. Mas ele será chamado de João. E disseram-lhe, não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E, ele pedindo uma tábua de escrever, escreveu, dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo, que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo, e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. E levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi. Como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Para realizar a misericórdia prometida a nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto. E do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão. De nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo. Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor, para preparar os seus caminhos. Para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados. Mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou. Para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia, e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até ao dia da sua aparição a Israel. Versículos 41 ao 45. O bebê se prostra diante de Jesus. Elizabeth aparentemente sabia do papel e da identidade privilegiada de Maria, bem como de seu filho, que ainda não nascera, porque estava cheia do Espírito Santo. Verso 41. Foi ele quem revelou isso a ela. O fato de o bebê, João, por tabela, também estar cheio do Espírito Santo, cumpriu a profecia de Gabriel a Zacarias. Verso 15. Quando João agitou-se em seu ventre, Elizabeth entendeu que ele havia sentido grande alegria com a presença de Maria. Lucas 1 versículos 46 ao 55, parte 3. O cântico de louvor de Maria é conhecido como Magnificat, que vem do termo latino traduzido como engrandece, no grego, megoluno. Em sua essência, o Magnificat lembra a oração de Ana, 1 Samuel 2 versos 1 ao 10. Versículos 46 ao 49. O Cântico de Maria. Há um lindo equilíbrio no Cântico de Maria. Ela reconheceu com humildade a grandeza e a santidade de Deus, bem como sua graça, favor, para com sua serva voluntária, mas também percebeu que o chamado singular de Deus para sua vida faria com que todas as gerações futuras a considerassem abençoada.
Maria se viu humilde e exaltada ao mesmo tempo. Versículos 50 ao 53. Maria engrandece a Deus. Estes versículos fazem lembrar a descrição da justiça de Deus encontrada do início ao fim de Salmos. Por exemplo, Salmo 100 verso 5, Salmo 103 verso 11. Os que o temem é uma expressão do Antigo Testamento que equivale ao conceito de fé no Novo Testamento. Temor de Deus é o mesmo que fé em Deus. Seu braço é uma metáfora do poder do Senhor. Deus é Espírito. João 4 verso 24, ele não tem corpo físico. No entanto, as metáforas corporais são eficazes para comunicar alguns dos atributos e feitos de Deus. O Eterno é contra os orgulhosos, os poderosos e os ricos, que pensam que são autossuficientes. Por outro lado, ele defende a causa dos humildes e famintos, pois reconhecem que precisam de Deus. Versos 54 e 55. Maria reconhece a promessa. Ao enviar Jesus para nascer de Maria, Deus em sua misericórdia ajudou Israel, cumprindo as promessas que fizera há séculos a Abraão e a sua semente. Ver Gênesis 12 versos 1 ao 3, Gênesis 22 versos 15 ao 18. Versículos 56 e 57. O aprendizado de Maria. Maria visitou Elizabeth pouco depois de saber que ela estava em seu 6º mês de gestação, versos 36, 39 e 40, e ficou com ela em torno de 3 meses. Portanto, Maria voltou para Nazaré pouco antes ou pouco depois do nascimento de João. Por causa de seu laço espiritual e do grande papel que seus filhos teriam no plano de Deus, é provável que Maria tenha ficado para o nascimento do filho de Elizabeth. Versículo 58. A alegria de todos com Isabel. Já que Elizabeth não saiu de casa nos primeiros meses de gravidez, ver nota nos versos 24 e 25, é possível que muitos de seus vizinhos e parentes só tenham sabido da grande misericórdia de Deus para com ela quando João, visto como favor da parte de Deus. Versículos 59 ao 63. Será chamado de João. No Antigo Testamento, costumava-se dar nome aos filhos do nascimento. Talvez a demora tenha sido causada pela incapacidade de Zacarias falar quando João nasceu. Lucas estava escrevendo para um público gentil, que não estava familiarizado com as cerimônias judaicas. Por isso ele explicou que a lei de Moisés exigia que os pais fossem circuncidar os bebês meninos, isto é, cortar o prepúcio de seu órgão sexual, no 8º dia. Levíticos 12 verso 3. Era costume dar o nome do pai, neste caso Zacarias, ou do avô ao bebê. Aparentemente, Elizabeth já sabia, por escrito, que Deus queria que ela e Zacarias chamassem o bebê de João. O fato de os vizinhos e parentes terem feito sinais a Zacarias em vez de falar sugere que, além de mudo, ele também estava temporariamente surdo. A tábua era um pequeno quadro de madeira revestido de cera, na qual se grava palavras com um pedaço de madeira. Versículo 64. Zacarias volta a falar. Zacarias pôde falar novamente, cumprindo a profecia de Gabriel, ver nota no verso 20. Versículos 65 e 66. O temor a Deus. O desfecho geral do episódio anterior foi que, de uma maneira notável, ficou evidente que a mão do Senhor estava com o recém-nascido João, e todos os habitantes da região continuaram refletindo, dizendo que tipo de menino será esse? Versículo 67. Zacarias é cheio e profetiza. Sobre o que significa, cheio do Espírito Santo, ver Efésios 5 verso 18. É irônico que Zacarias, que era sacerdote, verso 5, e profetizou, tenha preparado o palco para o ministério de João Batista, seu filho. João vinha de uma família sacerdotal, mas foi chamado para ser profeta do Altíssimo, verso 76. Lucas 1 versículos 68 ao 79, parte 4. Tradicionalmente, a profecia de Zacarias é chamada de Benedictus, que vem de abençoado, a primeira palavra do verso 68 na Bíblia Vulgata Latina.
Versículos 68 ao 70. A profecia de Zacarias. O nascimento de João Batista, o precursor, Isaías 40 versos 1 ao 5, Malaquias 4 versos 5 e 6, e de Jesus, o Messias, marcou o início da etapa final do plano de salvação de Deus para seu povo. Essa salvação exigia o pagamento de um resgate, redimido, na cruz, por Jesus. O chifre de salvação, a materialização da ideia de força na palavra chifre, keros, remete para o Salmo 132 verso B17, onde a palavra surge associada a Davi. Jesus era da casa de Davi, Lucas 3 verso 30. Versículos 71 ao 75. O ministério de João. O ministério de João Batista e de Jesus cumpriu o pacto de Deus com Davi, segundo Samuel 7 versos 12 ao 16, e o juramento que ele prometeu a Abraão, ver Gênesis 12 versos 1 ao 3. Consequentemente, no reinado futuro do Messias, Israel terá plena salvação de seus inimigos e servirá a Deus em santidade e justiça. Versículo 76. O maior dentre os nascidos de mulher. João seria o profeta do Altíssimo que iria diante de Jesus, o Filho do Altíssimo, ver nota nos versos 31 ao 33, para preparar os seus caminhos, ver Isaías 40 verso 3, Malaquias 3 verso 1. Versículo 77. João trará conhecimento. Dar conhecimento da salvação mediante o perdão de pecados era a ênfase da pregação de João Batista, ver nota em Lucas 3 versos 2 e 3. Versículos 78 e 79. A obra começa em João. Na aurora, do alto, fala da vinda do Messias, Malaquias 4 verso 2. A visitação do Senhor começou com o nascimento de João e a próxima parte seria o nascimento de Jesus, Lucas 2 versos 1 ao 20. A expressão, aos que estão assentados em escuridão e na sombra da morte, provavelmente é uma repetição de Isaías 9 versos 1 e 2, citado em Mateus 4 verso 16. O caminho da paz com Deus é mediante a fé em Cristo, Romanos 5 verso 1. Versículo 80. O desenvolvimento de João no deserto. Este versículo sobre o crescimento de João é paralelo a Lucas 2 versos 51 e 52, que fala do desenvolvimento de Jesus. Zacarias e Elizabeth já eram bem idosos quando João nasceu, ver nota em Lucas 1 versos 6 e 7, e provavelmente morreram enquanto ele ainda era novo. Isso explica o porquê dele ter crescido nos desertos da Judéia, que ficava entre Jerusalém e o Mar Morto. O dia em que João apareceu publicamente é narrado em Lucas 3 versos 1 ao 3. O ministério de um levita como João começava aos 30 anos, Números 4 versos 46 e 47. Provavelmente foi com essa idade que ele deu início a seu ministério, assim como Jesus. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 1. Fé na promessa de Deus. O capítulo começa com o relato do nascimento de João Batista, que foi anunciado por um anjo a Zacarias e Isabel, um casal idoso e estéril. Essa história nos ensina sobre a importância de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A importância da obediência. Maria, mãe de Jesus, é introduzida como uma jovem virgem que é escolhida por Deus para dar à luz o Salvador. Sua resposta à mensagem do anjo é um exemplo de humilde obediência, mostrando-nos a importância de obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. A ação de graças e louvor. Tanto Zacarias quanto Maria respondem às revelações divinas com cânticos de louvor e gratidão. Suas palavras refletem uma profunda admiração pela grandeza de Deus e seu plano redentor. Isso nos ensina a cultivar um coração grato e a expressar louvor a Deus em todas as circunstâncias. Cumprimento das profecias. O nascimento de João Batista e de Jesus cumpre diversas profecias do Antigo Testamento, demonstrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas.
Esses eventos nos lembram da confiabilidade das Escrituras e da certeza do cumprimento dos planos de Deus. Preparação para a vinda do Salvador. O nascimento de João Batista e a concepção milagrosa de Jesus prenunciam a chegada do Messias e marcam o início do ministério redentor de Jesus na terra. Esses eventos nos desafiam a nos prepararmos para receber Cristo em nossas vidas e a proclamar sua mensagem de salvação ao mundo. Conclusão. Este capítulo é o único relato contemporâneo sobre a família de João Batista, na Bíblia ou fora dela. A narrativa traz os nascimentos de Sansão e de Samuel, mas não se sabe a fonte de Lucas para esta informação. A história sobre os nascimentos de João e Jesus se complementam, e vemos que a concepção humana já deve ser considerada antes do parto. Afinal, um bebê reagiu e mostrou sua devoção a Jesus dentro da barriga de sua mãe. Lucas não cita o anjo visitando José, o que sugere que Mateus ou Lucas teriam recebido suas informações sobre o tema de fontes diferentes ou que Lucas tinha acesso a ambas as versões. Sabia que Mateus já estava circulando e apenas preencheu o que faltava em seu relato. Este capítulo nos ensina o valor da fé, de acreditarmos nas promessas de Deus e crermos no seu poder infinito, pois não há um impossível para Deus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.